pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de Ciências Humanas dos módulos 4. Vamos focar na geografia. Nosso tema de hoje, lendas e variações climáticas. E para nós começarmos, o nosso tema do bimestre é cultura popular. Pensando um pouquinho na cultura popular do Brasil, ela foi influenciada no início pelos indígenas, portugueses e africanos e posteriormente pelos imigrantes. E hoje nós vamos falar da lenda do Curupira. Vocês já ouviram falar? Eu quero que vocês lembrem uma coisa. No finalzinho da nossa aula, eu vou deixar disponível para vocês ouvirem a história da lenda do Curupira, se vocês quiserem. O Curupira, ele começou entre os povos indígenas, essa lenda, e bem lá no século XVI, bem no comecinho do descobrimento, né, da colonização do Brasil. E aí os jesuítas já conheciam essa história por conta dos indígenas terem passado essa informação, né? E ele, diz a lenda, que o Curupira é um ser da floresta e atua como seu guardião contra aqueles que procuram destruí-la. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as variações climáticas. Vocês lembram na aula passada que nós falamos das queimadas? Então, nós vamos dar uma continuidade de alguns assuntos que foram citados lá e que eu falei que duas palavras que apareciam que nós vamos trabalhar hoje, um pouquinho sobre elas. Então, nós vamos pensar que as variações climáticas que acontecem na Terra, né, no nosso planeta, elas já passam, isso é uma mudança natural, isso desde que houve o surgimento do planeta, nós estamos acompanhando essa mudança. Há 4,6 bilhões de anos o planeta vem sofrendo alterações climáticas. Mas o que acontece? Nos últimos 150 anos, a temperatura aumentou consideravelmente. Então, o que aconteceu para a temperatura mudar, aumentar tanto rapidamente, né? Então, nós temos algumas causas: emissão de poluentes na atmosfera, aumento no consumo exagerado, exploração dos recursos naturais, desmatamento desordenado, que vocês estão vendo aqui algumas imagens. Então, é bom a gente lembrar que existe a produção industrial, a poluição, tanto dos carros, dos automóveis também, o desmatamento, o consumo exagerado, então vira-se um ciclo vicioso. Consome-se mais, produz-se mais, e você, para produzir mais, usa o quê? Os recursos da natureza. Só que tudo isso tem um preço alto que nós estamos vendo hoje. A natureza está cobrando. Então, essas consequências que nós vimos com relação à produção que acabamos de falar, produz, né, na indústria, há um aumento de poluição. Os automóveis também e outras coisas. O que acontece? Esse aumento de poluentes na atmosfera intensificou o tal chamado efeito estufa. E a temperatura da atmosfera aumentou, que nós conhecemos hoje com o nome de aquecimento global. Então, vamos ver o que é efeito estufa, que tanto falamos? O efeito estufa, ele é um efeito natural, né? É um fenômeno natural na Terra. Então, se a gente lembrar um pouquinho, aqui é o nosso planeta. Os raios solares, quando eles incidem na nossa atmosfera, existem gases aqui que vocês estão vendo, que eles formam como se fosse um cobertor, um protetor. Os gases, o que eles fazem?
eles impedem que os raios solares, quando eles batem na Terra e nos oceanos, eles também sobem. E aí, esses gases que ficam na atmosfera, eles bloqueiam um pouco. Porque se todo os raios solares, essa energia que chegasse até a Terra e não tivesse esses gases, a energia chegaria e ela seria eliminada rapidamente. Então, os gases eles formam uma espécie de cobertorzinho. Então, eles acabam segurando o calor. Mas o que acontece? Com o processo industrial, com o aumento industrial, a poluição aumentou, então a produção de gases também. Então, o excesso de gases que estão na atmosfera fazem com que esse fenômeno do efeito estufa aumente, então aumenta a temperatura, certo? Mais ou menos, falando de uma maneira muito rápida aqui. Então, aqui que vocês estão vendo que é um símbolo como se a Terra estivesse numa estufa. Então, na realidade, o processo é esse, como se fosse de estufa. Esses gases funcionam como os vidros do carro no sol. Sabe quando a gente põe o carro no sol e aí está tudo fechado, quando você abre vem aquele calor. Então, o processo é bem parecido. Porque o efeito estufa ele dificulta que o calor vá, né, se disperse. Porque se não tivesse esses gases, o que aconteceria? A temperatura da Terra ia ser muito baixa, então ia ficar em torno de 18 graus negativos. Então, esses gases desse efeito estufa, eles são bons. Mas o que acontece? O excesso de poluição é que está prejudicando, porque aumenta a temperatura da Terra, tá? E aí provoca o quê? O chamado aquecimento global, que nós já ouvimos falar, certo? E o que acontece? O que é importante é que esse aquecimento global, ele precisa ser tratado e pensado com todos os países para haver um acordo mundial em proteção ao meio ambiente. Vamos para as atividades? Então, na primeira questão, vocês vão elaborar um breve texto utilizando as palavras abaixo. Vocês já fizeram essa atividade, é parecida, então vocês vão utilizar todas estas palavras aqui: desmatamento, poluição, recursos naturais, clima, terra e aquecimento global. E aí vão fazer no caderno, escrevendo um breve texto, uma frase, como vocês conseguirem. A segunda questão é para vocês responderem também no caderno. Aprendemos que o efeito estufa é um processo natural, porém a ação humana pode desequilibrá-lo. Escreva quais ações a sociedade deve tomar para que não sofremos com grandes alterações climáticas. Então, o que nós podemos fazer? Então, essa é uma questão para vocês também pensarem e escreverem aqui, tá? A terceira é uma proposta. Então, vocês podem tanto escreverem, mas de preferência, se possível, gravem e podem mandar pelo WhatsApp para a coordenação. O Curupira é um personagem de nossa lenda. Inspirado em suas crenças, grave uma história que retrate uma crendice sobre efeitos naturais. Então, o que vocês podem fazer? Tentar lembrar de crendices, lendas que estejam relacionadas a efeitos naturais. Pensem que em algum efeito natural e aí vocês gravem a história que algum parente, amigo já contou para vocês e que vocês até sabem ou acreditam e gravem. Aí, mas um grande beijo, até breve, façam
atividades e até! Lenda do Curupira. O Curupira é protagonista de uma lenda surgida entre os povos indígenas, mas é impossível precisar quem a criou e quando surgiu. O que sabemos é que essa história é uma das mais antigas do nosso folclore. O primeiro a citá-la foi um padre jesuíta, José de Anchieta, quando estava estabelecido em São Vicente, em 1560. Em seu relato, ele falou de um certo demônio que os indígenas chamavam de Curupira e que castigava com frequência aqueles que entravam no mato e alguns desses chegavam a ser mortos. O Curupira é um ser da floresta e atua como seu guardião contra todos aqueles que procuram destruí-la. Suas características físicas são bastante conhecidas. A lenda diz que o Curupira é pequeno, tem o cabelo vermelho como fogo e seus pés são posicionados ao contrário, com os calcanhares para a frente. Alguns falam que o Curupira tem o corpo, dentes ou olhos verdes, outros que ele é careca, e alguns acreditam que ele é peludo. Independente da versão, todos acreditam em sua força física sobrenatural, apesar de ser muito pequeno. O Curupira cumpre o papel de guardião das florestas e pune aqueles que vão fazer mal a elas. No entanto, ele só pune aqueles que vão para a floresta destruí-la por prazer. Curupira gosta de pregar peças nos caçadores que entram na floresta. Ele pode disfarçar-se de caça e assim atrair a atenção do caçador, que inicia uma perseguição à sua suposta presa, e então perde-se no meio da floresta. Ele também pode atormentar os caçadores com um assovio ensurdecedor. As vítimas do Curupira ficam atordoadas pelo som e por não saber de onde e quem está emitindo. Reza a lenda que, caso encontre o Curupira na floresta, você pode escapar dele fazendo um nó em um pedaço de cipó. O Curupira pode aparecer para alguém na floresta e oferecer a esse um acordo, mas atenção, aqueles que não cumprem sofrem pesadas consequências. Curupira é um ser da floresta e, por isso, não gosta de estar na presença de muitos humanos. Localizá-lo no mato é uma tarefa impossível, porque seus pés, ao contrário, confundem aqueles que o procuram.